Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula e hoje com a resolução dos exercícios. E eu espero que todos vocês tenham feito, certo? Então vamos lá. Abram a apostila de vocês na página 91 e nós vamos caminhar aí juntos. Vamos comigo. O primeiro exercício está dizendo assim no anúncio. Era uma vez uma família que viajava sem cinto. Embaixo do anúncio, tem aí, ó, bem aqui embaixo, ó, acabe com essa história de acidente. Use sempre o cinto de segurança. Leram? Tá bem pequenininho. Vamos ver o que está sendo pedido, ó. Letra A. Explique a relação existente entre a escolha da flexão verbal do anúncio. Qual que é a escolha do anúncio aí? Era. Então, explique essa escolha da flexão e a presença do substantivo história, que está lá embaixo que eu acabei de mostrar. Então, qual que é a relação verbal aí dessa flexão e da presença do substantivo história? Qual que é essa relação? É que o verbo está no pretérito imperfeito, era, e esse era é o quê? É uma flexão típica das histórias infantis, não é mesmo? Então, por isso aí que a resposta é essa que é a relação. Vamos agora para a questão B. O imperativo presente na parte verbal do anúncio gera um efeito de sentido? Em qual pessoa do discurso ele foi flexionado? Olha só, lá embaixo onde eu falei para vocês, ó. Acabe com essa história de acidente. Use sempre o cinto de segurança. Nós sabemos que os verbos no imperativo indicam o quê? Ordem, é um comando, né? É um apelo. Por favor, faça silêncio, né? Fecha a porta. Então, o quê? Cria um efeito de apelo. E qual pessoa do discurso ele foi flexionado? A segunda pessoa, você. Então, façam aí a correção, vejam se vocês fizerem, vejam se foi feito direitinho, ó. Cria um efeito de apelo, foi flexionado na segunda pessoa, você. Próximo aí, número 2. Observe essa imagem aí, ó. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. Olha só, aqui foi usado vendemos, né? Terceira pessoa aí, ó, vendemos. Nós vendemos, né? E aqui foi utilizado a gente. Será que foi correto aí essa forma que foi utilizada? Existe uma inadequação linguística. Qual que é essa inadequação? Né? É o nós e o a gente. Então, a inadequação do anúncio diz respeito à mistura de pessoas do discurso, o nós e a gente, o que gerou a quebra do paralelismo no tratamento. Entenderam? A letra B. O próximo aí, classifique sintaticamente os termos tanto, se ri e se chora. Vamos voltar lá. Nunca produzimos nem vendemos tanto. Tanto aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Está pedindo para classificar sintaticamente. Se fosse morfologicamente, seria advérbio de intensidade. Sintaticamente, né, que é fazer uma análise sintática aí, vai ser adjunto adverbial de intensidade. A gente não sabe se ri ou se chora. Quem não sabe se ri ou se chora? A gente, sujeito. Não sabe o quê? Para nós sabermos, né, se vai ser objeto direto ou indireto, nós vamos analisar aí a questão da preposição. Como não tem uma preposição, a classificação vai ser o quê? Objeto direto. E olha a pergunta, não sabe o quê? Se ri ou se chora. Então, se ri ou se chora, a classificação será objeto direto. Olha, tanto adjunto adverbial de intensidade, se ri, objeto direto, se chora, também objeto direto. Questão 3. A função do jornal é a mesma do seu café pela manhã. Fazer com que você abra os olhos. Então, aqui está falando qual é a função
do jornal? Letra A. O substantivo função tem significado modificado que se associa ao modo subjuntivo empregado no texto. Explique essa afirmativa. Então aqui a palavra função, ela relaciona-se ao objetivo do jornal, que é o quê? Abrir os olhos. O jornal traz essa informação, né? Ele tem como objetivo o quê? Abrir os olhos do leitor, não é mesmo? É um desejo do jornal. Então aqui, qual que é, por que está falando associa ao modo subjuntivo? Porque o modo subjuntivo é o que? É um desejo, não é? A característica do modo subjuntivo não é desejo? Então, por isso que aqui no contexto a flexão de subjuntivo impõe o significado de desejo, ou seja, é um desejo do jornal abrir os olhos. Entenderam? Continuando. Na letra B, reescreva a parte verbal trocando o pronome você pelo pronome nós. E em seguida, explique se vai ter, se vai sofrer alteração substancial de sentido. Transformando aí, fazer com que nós abramos os olhos. Claro que houve essa alteração. Por quê? Primeiro foi para que você abra o olho, abrir os olhos do leitor. E agora que nós abramos os olhos. Então o quê? Houve sim essa transformação, do sentido original. Certo, pessoal? Então eu coloquei sim, essa reescrita transforma substancialmente o sentido original, pois agora o jornal se aproxima do leitor, não sendo mais superior a ele, mas próximo, que abrir os olhos seria uma atividade o quê? Mútua, os dois que abrirão os olhos, nós abramos os olhos. Entenderam? E agora, se liga aí, na página 93, nós iremos para os exercícios do 5 a 8. É um fragmento de Carlos Drummond de Andrade e eu tenho certeza que vocês estão fazendo a leitura desses textos. Uma informação que eu sempre dou aos meus alunos, já falei para vocês, é acerca da leitura. Nós precisamos colocar em prática, vocês precisam colocar em prática essa leitura, não deixar de ler os textos propostos aí, as listas de exercícios que tiverem textos, vocês têm que ler todos os textos, também se atualizarem, porque nós estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis, o mundo está passando por tudo isso e vocês esse ano têm um desafio que é o Enem. Então vocês precisam estarem o tempo inteiro se informando desses assuntos, porém assuntos, assuntos que são pertinentes a vocês, porque muito deles nós sabemos que nós podemos descartar, não é mesmo? Então nós temos que ler aquilo que for o quê? Viável. Então vocês aí não deixam de ler jornais, não deixam de assistir aí, o Jornal Nacional, Fantástico, para que vocês possam estarem bem informados, porque com certeza o Enem esse ano vai bombar, hein? Então vamos lá. Nesse fragmento de Carlos Drummond de Andrade, está pedindo o seguinte: observe as palavras indicadas no texto, vocês irão observar as palavras todas, mi e puras, e assinale a alternativa que é a função sintática desses termos. Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu, está dizendo assim, que todas me convêm. Quem me convém? Aí você faz a pergunta para o verbo para achar o sujeito. Quem me convém? Todas. Então todas aqui vai ser o quê? Sujeito. Convém a quem? Olha aí uma preposição na hora de fazer a pergunta. Convém a quem? Então será um objeto indireto, certo? E agora nós vamos para o próximo que está destacado. Elas saltam. Quem saltam? Elas também vai ser um sujeito. O próximo são puras, largas, autênticas, mas está grifado puras. Nós percebemos que antes de puras aí, puras é o quê? É uma característica. São é um verbo de ligação. Então, onde eu tenho o verbo de ligação, eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito.
Então, puras será predicativo do sujeito. Por isso que vai ser a letra E. Eu tenho um sujeito, objeto, sujeito e predicativo do sujeito, certo? Olha só. Todas me convêm. É uma nova oração no verbo em que todas como sujeito, o me vai ser o quê? Objeto indireto. Elas, sujeito e puras, predicativo do sujeito. Depois vocês podem dar uma lida ali. Continuando, número 6, em cada uma das alternativas a seguir, está destacado um termo iniciado por preposição. Em cada uma tem um termo que está iniciado por preposição. Analise a alternativa em que esse termo não é objeto indireto. Uma só que não será objeto indireto. Vamos analisar. O rapaz aludiu às histórias passadas. Aludiu aqui é um verbo. Aludiu a quem? As histórias passadas. Objeto indireto. Assistir é um verbo. Assistir a quê? A novela da Globo. Também é um objeto indireto que eu tenho uma preposição. Quem disse a Joaquina? Disse um verbo. Disse a quem? A Joaquina. Também será objeto indireto. Transmitiu. Quem transmite alguma coisa a alguém. A quem? Ao público. Também aqui é uma preposição, uma contração do a mais o, uma junção aqui que vai formar preposição. Também será um objeto indireto. Foi fiel à lei. Fiel é verbo? Não é um verbo. É um adjetivo. Então, a lei aqui vai ser o quê? Complemento nominal. Então, a resposta aí é a letra E, por ser um complemento nominal. Tudo isso que eu falei para vocês vai estar registrado aqui, quem quiser depois voltar à correção, certo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Número 7, né? Aqui é um pequeno fragmento também, vocês leram. E aqui vocês vão marcar em qual alternativa a expressão não exerce no texto a função de adjunto de nominal. Uma dessas aqui não vai exercer a função de adjunto adverbial. Qual que é? Por que é a letra B? Observe bem. Na alternativa B, a frase é o seguinte, ó, naqueles tempos era comum batizar. Aqui eu tenho um verbo auxiliar, não é mesmo? O verbo aqui, ó, era, do verbo ser. Então aqui é o quê? É agente da passiva. Então esse termo que exerce a função da agente da passiva, não é um adjunto adverbial. Por isso que é a letra B. Número 8. No restaurante notavam-se entre os clientes olhares de desaprovação por estarem zagaloches debaixo da mesa. Na frase anterior, a forma verbal notavam-se corresponde a quê? Notavam-se. Foram notados, haviam-se notados, são notados, eram notados ou seriam notados. Tem que ser a mesma flexão verbal, que é de quê? Pretérito perfeito do indicativo, certo? Por isso que é a alternativa D, eram notados. Nós temos o verbo auxiliar, que deve ser flexionado também no mesmo tempo e no mesmo modo. Por isso que a resposta é a letra D, eram notados. Certinho? Conseguiram acompanhar aí a correção? Qualquer coisa vocês voltam lá na aula pausadamente para poder, né, rever aí sobre a correção. Na próxima aula nós iremos continuar com a correção, sessão Enem. Façam direitinho que aí nós, né, faremos aí a correção e eu vou deixar para vocês aqui, né, uma mensagem: não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau!